Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar a nossa aula então? Bem, olhando aqui no Moodle, nós estamos então aqui na unidade 5, correto? Estão vendo ali, né? The Machine Learning Paradigm. E nós vamos então iniciar não, na verdade é uma revisão dessa aula que já aconteceu, tá? Já baixou o slide lá então, onde nós vamos rapidamente revisar um pouco da aula e entrar com uma aplicação, um exercício, mas com um caráter mais prático, ok? Então, o slide já baixou aqui, deixa eu só trocar a tela para que vocês possam assistir. Esse aqui. Deixa eu ver, eu acho que esse aqui é melhor. Aí, muito bem. Então tá. Então, seguindo aqui, gente, né, nessa aula que nós já tivemos, né, nós falamos do paradigma do Machine Learning. Eu não vou passar todos os slides agora nem explicar, mas indo diretamente ao que importa, eu acho que a gente pode só relembrar um pouquinho aqui. Isso, aqui. Então, o que acontece? No paradigma do Machine Learning, diferente da programação tradicional, nós temos a mudança, então, que nós temos os dados de entrada, como vocês podem ver ali. Nós temos, então, o que nós chamamos de label, ou seja, é o rótulo, como, por exemplo, se fosse uma imagem, o que é cachorro e o que é gato. Então, nós vamos rodar os algoritmos de Machine Learning para ele definir as regras, né? Então, nesse nova filosofia de programação, eu não crio as regras, não. Quem cria é o Machine Learning, essa é a ideia. Depois das regras criadas, então nós criamos o que nós chamamos de modelo, né? Então o modelo vai inferir o resultado, ou seja, são as regras, o modelo nada mais é do que as regras que a Machine Learning criou automaticamente. Então, a partir de um novo dado, então, por exemplo, uma nova imagem de um cachorro ou de um gato, esse modelo, então, vai definir, né, se é realmente um cachorro ou um gato, porque ele já aprendeu, né, ele já criou as regras, ele já aprendeu nesse processo ali em cima de treinamento, né, que é o processo super importante da inteligência artificial. E quando a gente fala em treinamento, não dá para deixar de não falar, né, da accuracy desse treinamento, quão bom ele ficou, ou das perdas, né, o loss que ele gerou, certo? Então tem todo um conceito que nós vimos aqui, mas basicamente fazer o treinamento é nós definirmos o valor de um peso e um bias, né? Lembram disso? Então esse é o principal motivo do treinamento, né? Cada nó da minha rede neural, ela possui então um peso e um bias, correto? Então nós precisamos definir isso. Aí nós fizemos aqui uma forma bem, né, bem prática para que vocês possam entender, chutando alguns valores de P e de bias, e a partir de um dado de entrada, verificando que dado ia sair, e fomos fazendo com outros valores também, né? Até que então nós tivemos um gráfico mostrando o valor real e valores chutados, né, desse peso e desse bias. Com isso, então, nós verificamos que nós temos um erro, obviamente, né? E esse erro, então, tem uma forma que dá para calcular, que é justamente o nosso loss, né? Então, a forma de calcular que nós temos, nós vimos, então, que é essa aqui, certo? Já indo bem diretamente. Então, na verdade, uma coisa que nós não podemos esquecer, que é super importante, é que nesse passo do treinamento, nós temos aqui várias iterações, né? Várias épocas, processos de repetição. Então eu faço um chute, depois eu recalculo lá o peso e o bias, faço uma medição do erro, verifico se está longe ou se está perto de um valor mais próximo do correto, e depois repito o processo, e vou recalculando esse erro, tentando minimizar o erro o máximo possível. Esse é o objetivo, né, gente? Bom, então aqui mostra, né, vão dando chutes, a nossa linearização vai se aproximando, nossa regressão linear vai aproximando do ideal até quando a gente vai chegar no valor mais próximo possível, certo? Esse é o objetivo, então, do treinamento. Bom, com isso nós temos, né, dá para criar uma fórmula que verifique esse loss, essa perda, esse erro, ou automaticamente o contrário, que seria a accuracy, né, a precisão desse treinamento, que nós chamamos de mean square erro, que é uma formulazinha, na verdade, que se a gente for entender, ela é simples, né? Então é um somatório aqui
Deixa eu pegar, acho que eu tenho uma imagem que mostra aqui o nosso nó. Deixa eu ver se tem. Ah, não é nesse slide, infelizmente. Mas tudo bem. Então, na verdade, o que essa fórmula faz é... Deixa eu achar ela aqui de novo. Nada mais é, então, do que pegar a saída correta menos a saída chutada, o quadrado dela, né? E fazer, então, um somatório de todas as entradas do nó e depois dividindo pela quantidade de entradas. Então, é uma média, né? Uma média quadrática que eu tenho de todos os dados que entram no nó. E com isso, então, eu tenho o meu erro, porque eu tenho o valor esperado e o valor que foi encontrado, certo? Para todos os testes. Bom, legal. Com isso, então, nós temos esse erro, certo? Ó, que nós comentamos na última aula também, que se eu for mostrar ele assim graficamente, o objetivo é chegar nesse ponto, né, que é o mínimo valor do erro. Quando eu chegar nesse ponto, eu estou muito próximo ou no ponto em que eu tenho, então, esse valor desejado, certo? Bom, para isso, gente, nós temos, então, para quem tiver interesse em entender um pouco mais e começar a mexer nas ferramentas, acho que é o mais importante de tudo, né? Nós temos, então, esse exemplo que está no Moodle para vocês baixarem e é onde eu vou entrar agora, que seria a nossa primeira ação mais prática da disciplina, certo? Então, deixa eu trocar de tela aqui novamente, para vocês também fazerem isso daí em casa, que seria interessante. Ó, então, voltei aqui para outra tela. E aqui, ó, gente, no nosso bloco de fundamentos do Moodle, que nós estamos nesse momento, nós temos todos os slides aqui, nós temos algumas atividades, né? A primeira já foi feita, que foram as apresentações, e aqui embaixo nós temos o material complementar. Nesse material complementar, tem aqui todo o notebook desse primeiro exemplo que está ali, essa primeira parte prática. Então, basta vocês clicarem aqui, vai baixar, então, no computador de vocês, lá em download, esse arquivo. Vocês acho que não estão vendo aí na tela, mas para mim aqui já baixou. E eu vou, então, agora, deixa eu ver se ele vai mostrar, vai, no Colab, e no Colab, então, eu vou abrir esse arquivo que eu baixei, certo? Então, ele já está pronto para a gente não perder tempo. Bom, tem várias formas aqui de abrir arquivos em Colab e tudo mais, eu vou mostrar aqui uma possibilidade, tá? Então, como eu já baixei ele, agora eu faço um upload para o Colab. Eu vou procurar, eu sei que o meu arquivo, vocês não estão vendo a tela, mas eu estou indo aqui no download. Em download eu tenho então um arquivo e eu vou abrir ele. Ó, ele está buscando o arquivo, vai trazer. Muito bem. Aí. Está abrindo, beleza. Então estamos no Colab, como o pessoal apresentou, né? Eu acho que a grande maioria já conhece, isso é muito bom. Primeira coisa, nós vamos vir aqui e vamos conectar então, estamos conectando na nuvem da Google. Então ela está disponibilizando aí uma máquina virtual para nós trabalharmos, isso é muito bom. E vamos então fazer esse primeiro experimento só para fixar esse conceito aí do loss, entendeu? Então beleza, aqui nós estamos importando a biblioteca Match e o Matplotlib, que já foi apresentado também em sala de aula. Então só executei aqui. Aqui é exatamente o exemplo do slide, então eu tenho aqui um dado de entrada e um dado de saída, então vou carregar essa lista aqui. Eu posso plotar esses dados aqui, né, do x e y, para ver graficamente como eles se comportam. Então o pessoal já apresentou muito bem essa biblioteca Matplotlib, não preciso ficar dando mais detalhes aqui. E aqui então nós temos, por exemplo, carregando aqui as duas variáveis, agora já em inglês, né, o peso e o bias, mas estou só carregando as duas variáveis para verificar o chute, né, para dar o primeiro chute para ver que pontos que ele vai localizar. Então, nesse caso aqui, eu tenho aqui a fórmula lá implementada, a fórmula apresentada no slide, implementada agora aqui em Python, só para mostrar então que valores que eu teria com esse novo chute. Então, um pedacinho de Python aqui só para... então eu vou varrer aqui cada número lá das minhas variáveis de entrada e vou definir então os novos valores de yi, ou y chapéu, sei lá como queiram chamar. Então aqui está aqui o valor real de y é esse aqui, e com o meu chute então eu obtive esses valores. Se eu quiser plotar graficamente agora, então vejo que está exatamente como no slide, né?
Então, nós temos aqui em vermelho o real valor de y, correto? E em azul os valores dos chutes. Né? Então, o valor do chute. Né? Vocês podem vir mudar o chute agora aqui, que rapidamente você teria um novo gráfico. Ok? Legal. Bom, seguindo, o que nós podemos fazer agora? Bom, fica fácil, né, na programação agora da gente calcular o erro, por exemplo, certo? Então aqui criei variáveis auxiliares, vou passar aqui então agora por todos os valores, calculando o square erro, certo? Muito bem, então tá ali, né, gente? Ó. Eu pego o valor do y real, e eu faço aqui a subtração com o valor calculado, que é o meu y chapéu, vamos dizer assim, e faço o quadrado devido aos números que podem eventualmente serem negativos, lembra disso? Então, daqui o meu erro total quadrático, certo? E eu posso imprimir esse valor, e nesse caso aqui, então, deu 31, é o quadrático, né? Se eu quiser saber o real, eu tenho que fazer o quadrado do valor. Muito bem. Tá ali, bom, então, nesse exemplo, meu chute foi ruim, evidentemente, está bem claro de ver ali, e eu preciso melhorar, né? Beleza. Bom, se eu calcular o quadrado desse valor, então, eu tenho de forma melhor, se eu calcular a média desses valores, né, eu tenho um valor mais apresentável, né, que é 5,17. Então, calculei a média em função da quantidade de dados de entrada e eu tenho, então, a média quadrática do valor, ou o erro quadrático médio, correto? Que é o nosso valor de referência, né? Então estou longe do ideal. O ideal é que esse meu erro seja o menor possível. Então não dá, ele aprendeu muito pouco, está muito ruim, preciso melhorar esse aprendizado. Então os meus chutes foram muito ruins. Bom, no Python eu posso então criar uma função, né, gente? Para ficar fácil esse processamento, aqui é só um exemplo. Mas, enfim, tá uma função aqui onde eu passo os valores de x e de y, meus chutes de peso e de bias, e ela vai, então, calcular e plotar os diversos valores que eu quero. Então, agora aqui eu simplesmente chamo essa minha função, passando os valores que eu quero. O x e o y eu já tenho, e aqui novos valores para o peso e para o bias. Então, nesse caso aqui ele deu um erro. Eu acho que eu esqueci de processar alguma coisa aqui em cima, deixa eu ver. Deixa eu ver qual é o erro primeiro, né? Onde é que tá? Oxe, já perdi até a função, tá aqui. Calc-plot erro não está definido, calc-plot erro. Calc-plot, eu não rodei ela aqui, né? Aí não vai funcionar mesmo. Pronto, então está definido. Então aqui vocês vejam que o meu chute de peso 2 bio 2, o que aconteceu ficou totalmente paralelo, né? Então ainda está melhorando, parece, mas não está muito bom, certo? Muito bem, então assim vai, né, gente? Posso fazer vários testes aqui e começar a calcular esses meus erros, que é isso que o treinamento da inteligência artificial faz. Então aqui é só para mostrar, para deixar bem evidente para vocês o que acontece, tá? Aqui, então, o que eu estou fazendo agora? Agora eu vou criar um conjunto de pesos, vou fixar o meu bias, certo? Porque o bias é um só, né? Então eu vou fixar o meu bias e eu vou aqui, então, passar um conjunto de pesos para gerar várias curvas, para ver o quão próximo eu posso estar chegando. Então eu vou colocando valores menos 2, menos 1, 0 até 6, certo? Criei essa lista e eu vou estar chamando, então, a função aqui, passando, então, esses valores, certo? Beleza, fiz isso. E aqui eu tenho, então, uma noção do meu mean square erro, né, de como foi essa variação. E aqui também eu plotei graficamente, certo? Então dá para ter uma ideia, né, de como são os chutes e como vão ficando os valores. Muito bem. E se eu quiser plotar, então, esses meus chutes e como ficou os valores, bom, aí eu tenho, então, justamente essa curva aqui. Legal? Bom, aí é um problema que fica evidente, né? Pô, ficar chutando assim é complicado, né? Quando é que eu vou achar? Eu chuto aqui, dá esse número aqui, daqui a pouco dá aquele ali. Não, eu tenho que maximizar, então, a busca por esse ponto aqui de baixo, por esse ponto ideal. Foi aquilo que foi apresentado em sala de aula, né? Então, bom, primeiro que esse notebook aqui era para a gente
efetivamente fazer um primeiro teste, está pronto, mas para vocês rodarem, mudem os valores dos pesos aqui, façam os testes, super importante mexer também para pegar mais habilidade, pelo menos quem não tem, né, com Colab, com os comandos Python e tudo mais, certo? E também, claro, o objetivo de mostrar esse notebook aqui é para mostrar para vocês, né, que precisava otimizar esse processo dos chutes, senão ficava muito difícil, correto? Então, voltando lá nos slides, deixa eu trocar aqui. Voltando nos slides, deixa eu botar ele aqui, vamos ver se vai aparecer. Espera aí, um momentinho. Muito bem, muito bem. Só um pouquinho. Aí, voltamos. Então, vamos lá. Então, bom, ficou evidente, né, que essa busca por esse ponto é importante. Então, a gente começa com um chute, mas fica difícil, né, descer até esse ponto ideal. Por isso, os matemáticos nos ajudaram, isso é muito bom, e definiram, então, que se a gente calcular a derivada, né, a derivada é a tangente dessa curva, né? Então, opa, se eu calcular isso daqui e eu chegar próximo desse ponto, que é quando a derivada é zero, eu vou ter o meu menor custo possível, né? E eu posso definir esse avanço que ele faz através desse alfa. Maravilha, então isso facilitou demais, né? Então o step aqui, cada pulo que ele dá é o alfa, e agora então basta eu criar um algoritmo que faça, que desenvolva, que busque, né, essa derivada, que é o que nós chamamos de learning rate, ou a taxa de aprendizagem, certo? Que se for muito grande pode ser um problema, que ele pode saltar assim, então tem um tamanho ideal, né? Principalmente quando vai chegando próximo do fim aqui, vocês não estão vendo no meu mouse, mas no gráfico à esquerda, quando vai chegando próximo do ponto ideal, o ideal é que a gente vai diminuindo o tamanho dessa taxa de aprendizado, desse learning rate, ok? Ó, que mostra bem à esquerda ali, que os passos, o ideal é que próximo do ponto ele fique o menor possível, certo? Bom, então acho que ficou bem claro, era mais uma revisão e para mostrar também o primeiro Colab do processo, né, o paradigma de aprendizagem do Machine Learning. Então é sempre dar um valor, na primeira vez vai ser um chute sim, mas os algoritmos então fazem aquele cálculo, calculam a accuracy, a perda, otimizam, né, o novo chute, daí agora já não é mais um chute qualquer, já é um chute otimizado, e vai para uma nova iteração, uma nova época. E assim ele vai fazendo várias épocas até chegar então numa rotina de perda, o loss, muito próximo do zero, muito próximo daquele ponto. Tá? Joia, gente. Muito obrigado pela paciência. Encerramos essa videoaula. Obrigado.